Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode ganhar R$10 por dia sem precisar trabalhar, utilizando o aplicativo do Nubank. Atualmente a maioria das pessoas utiliza o Nubank para fazer Pix ou para utilizar o cartão de crédito, mas muitas dessas pessoas não sabem utilizar o aplicativo para gerar renda passiva. Renda passiva é aquele dinheiro que você ganha sem precisar trabalhar, ou seja, você já trabalhou para receber esse dinheiro. O que você está fazendo é investir o seu dinheiro para deixar ele trabalhar para você. Com isso ele vai te gerar renda passiva todos os meses para você. E no Nubank você pode fazer isso através de renda fixa ou renda variável. E é isso que eu quero ensinar para você hoje. Mas antes de eu continuar o vídeo, você já sabe, se inscreve no canal porque toda semana eu trago conteúdo novo para você. Primeiro eu quero te mostrar como você vai gerar renda passiva no Nubank através da renda fixa. Para isso eu vou utilizar a caixinha do Nubank. Como funciona a caixinha do Nubank? Ela funciona muito parecido com o CDB. O que acontece quando você coloca o seu dinheiro na caixinha? Você está emprestando dinheiro para o Nubank ele vai pegar esse dinheiro e vai rentabilizar ele. Como que ele rentabiliza? Emprestando para outras pessoas. E essas pessoas vão devolver esse empréstimo para o Nubank com juros. E uma pequena parte desses juros o banco repassa para você. É só uma pequena parte. A maioria dos juros fica com o Nubank, até porque é ele que está correndo o maior risco. Porque se essa pessoa não pagar, quem vai ficar no prejuízo é o Nubank, não vai ser você. O que pode acontecer é o Nubank vir a quebrar. Só que se isso acontecer, o seu dinheiro está seguro. Sabe por quê? Por causa do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele é um seguro que cobre o seu dinheiro até R$250 mil por instituição, caso o banco vir a quebrar. Ou seja, isso mostra que a caixinha é seguro. Você pode ficar tranquilo que muito difícil o Nubank vai quebrar, que a saúde financeira dele atualmente é muito boa. Para você criar a caixinha é muito simples. É só você vir aqui nesse cifrãozinho, aí você vai clicar em criar caixinha. Aí você pode criar uma nova caixinha ou escolher uma dessas caixinhas aqui já pré-existente. Eu vou escolher essa caixinha meu sonho de consumo. Aí você clica nessa setinha verde aqui ao lado. Aqui você vai colocar o valor que você deseja investir na caixinha. O valor mínimo é de R$1. Eu vou colocar R$10 como exemplo. Clicou na setinha roxa, aqui você vai dizer o tempo que você quer deixar o seu dinheiro disponível. Isso vai ser de acordo com o seu objetivo. Se seu objetivo for viajar daqui a 6 meses, você pode deixar esse dinheiro preso até novembro de 2025. E ele vai render um pouco mais, vai render 102% CDI. Eu vou colocar o primeiro, sem trancar, para poder resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Logo ele vai me render um pouco menos, ele vai render 100% de CDI. Ou seja, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, maior a sua rentabilidade. Aí eu vou clicar aqui em seguir. Então você vê que está escrito aqui, usando RDB resgate diário, rendendo 100% do CDI. Aí você pode ter uma dúvida do que seria esse 100% do CDI. O CDI é uma taxa que acompanha a taxa Selic, sendo que o CDI fica sempre 0,10 abaixo da Selic. E o que seria a Selic? A Selic é a taxa base da nossa economia. Tudo relacionado a juros tem como base a taxa Selic. Se você for fazer um financiamento de carro, a base dos juros vai ser a taxa Selic. Os juros do seu cartão de crédito, a base desses juros é a taxa Selic. Tudo da nossa economia é baseado na Selic. E o que acontece? Atualmente a Selic está em 14,25% ao ano. Só que a cada 45 dias o Banco Central se reúne para decidir para onde vai essa taxa Selic. Ela pode subir, se manter ou cair. Ou seja, se o CDI acompanha a taxa Selic, ele pode sofrer uma valorização ou desvalorização ou se manter. Logo a taxa Selic está em 14,25% ao ano. Se o CDI está sempre 0,10 a menos, o CDI hoje está 14,15% ao ano. Só que você não precisa se preocupar que as próximas reuniões do Banco Central tendem a aumentar a taxa Selic. Então esse 100% CDI, até o final do ano, vai cada vez estar rendendo mais. E o seu dinheiro na caixinha da Nubank, todo dia ele rende um pouquinho. E agora voltando aqui, você vê aqui em até um dia útil. Essa caixinha, se você resgatar, o seu dinheiro cai em até um dia útil na sua conta. Aí você vai clicar em confirmar, aí olha o que aparece para mim. Parabéns, você criou sua caixinha, meu sonho de consumo. Agora que você já aprendeu a gerar renda passiva através da renda fixa utilizando as caixinhas do Nubank, eu vou te ensinar você a gerar renda passiva através de renda variável. E eu posso fazer isso através dos fundos imobiliários. E para você que não sabe, existem dois tipos de fundos imobiliários. O fundo imobiliário de papel e o fundo imobiliário de tijolo. Primeiro eu vou começar falando sobre o fundo de tijolo. Vou dividir a tela com você para você conseguir entender como funciona isso. Tá vendo essa pessoa aí na tela? Isso aí é você. Você vai pegar R$100 e vai comprar uma cota de um fundo imobiliário. E outras pessoas também vão fazer isso, vão comprar cotas desse mesmo fundo imobiliário. E o que o fundo imobiliário vai fazer com esse dinheiro que você deu para ele? E que outras pessoas também deram? Ele vai pegar esse dinheiro todo, ele vai juntar e vai comprar diversos imóveis. Ele
ele pode comprar hospital, ele pode comprar galpões logísticos, pode comprar shoppings. E aí, após ele comprar esses imóveis, ele vai colocar para alugar. E o dinheiro que ele receber de aluguel dessas pessoas ou empresa, ele vai pegar esse dinheiro e vai repassar para você todos os meses. E você vai ganhar em torno de 1% ao mês. Às vezes menos, às vezes um pouco mais. E o nome desse aluguel que você vai receber todos os meses se chama dividendos. E aí você pode ver no gráfico, tá vendo? Esse montante de dinheiro que ele vai pegar uma parte e repassa para esse carinha de branco aí da tela. Ou seja, se ele investiu R$100, ele deve receber aí R$1 de juros. Agora essa tela que você está vendo é o funcionamento do fundo de papel. Como é que funciona o fundo de papel? Você empresta o seu dinheiro para o fundo imobiliário e o fundo vai investir em dívidas, que é chamado CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. É um pouquinho mais difícil, mas você vai conseguir entender. Como funciona isso? Você, essa pessoinha aqui de preto, você compra a sua cota do fundo imobiliário, o fundo imobiliário vai pegar o seu dinheiro de outros cotistas e vai emprestar para uma construtora, que é esse desenho que está no meio da tela. A construtora vai pegar esse dinheiro e vai investir no setor imobiliário. Ela pode construir restaurante, pode construir mercado, pode construir um resort, ou até expandir os negócios dela. E esse dinheiro que ela pegou emprestado com o fundo imobiliário, ela vai repassar esse dinheiro com juros para o fundo imobiliário. E esses juros o fundo imobiliário repassa para você. E essa obrigação que essa construtora tem com o fundo imobiliário, essa dívida, se chama CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. Para você gerar renda passiva através de fundo imobiliário é muito fácil. Vou te ensinar aqui no aplicativo do Nubank. Você vai clicar aqui nesse cifrãozinho, depois você vai clicar nesse botãozinho roxo escrito investir. E aqui você vê que tem diversas opções de investimento. Tem aqui renda fixa e renda variável. Você vê aqui, ó, CDB, LCI, LCA, ações, fundos imobiliários, tesouro direto, fundos de investimento, ações globais que são ações no exterior. Só que o que a gente está procurando aqui é fundos imobiliários. Logo eu clico em fundos imobiliários. Aqui de cara já aparecem os maiores fundos imobiliários da bolsa, que é o HGLG11, KNCR11, que são bons fundos imobiliários. Eu vou pegar como exemplo o HGLG11. Eu vou clicar em cima dele. Aqui mostra o valor da sua cota, mostra a oscilação do preço dele. Eu vou clicar em comprar. Aqui diz a quantidade de cotas que você quer comprar. Eu vou colocar que eu quero comprar uma. Clica na setinha roxa, aí aparece aqui escrito: você está investindo e o valor da cota. Você clica em confirmar, digita a sua senha e aí você precisa acompanhar a sua ordem para ver se realmente a sua ordem foi executada e você comprou esse fundo imobiliário. Eu não vou comprar essa cota agora porque não está dentro do meu objetivo, mas já deu para ver como é que funciona. Agora que você já aprendeu a gerar renda passiva no aplicativo Nubank, vou te mostrar quanto que você precisa ter investido para você conseguir ter R$10 de renda todos os dias, que é equivalente a R$300 por mês. E para isso eu vou utilizar 3 fundos imobiliários e a caixinha da Nubank. Os fundos imobiliários que eu vou utilizar são o MXRF11, que é o fundo que tem maior cotista na Bolsa de Valores e é um dos queridinhos, provavelmente você já deve conhecer. O outro fundo que eu vou usar é o VGIR11, que é um fundo que nos últimos 5 anos ele bateu o CDI com folga, então achei muito interessante trazer ele aqui para vocês. E outro fundo é um fundo também conhecido, que é o GARI11, que é um fundo de tijolo. Ele é muito bom, ele atualmente está pagando ótimos dividendos. E para você ganhar R$300 no MXRF11, levando em consideração que o valor da sua cota, no momento que eu gravo esse vídeo, está em R$9,29, o seu dividendos anual está em 12,27% e o seu dividendos mensal está em 1,08%. Você vai precisar ter 3.457 cotas e você vai precisar ter investido R$27.778, que logo vai te dar um rendimento mensal de R$300, o que seria R$10 por dia. Você olha esses valores e começa a pensar que seria um valor muito alto. Afinal de contas, o salário do brasileiro ele é bem baixo para você conseguir alcançar R$27 mil. Se você tiver paciência, você fizer seus aportes todos os meses, com certeza vai conseguir chegar a esse valor. E agora eu vou falar do VGIR11. Ele é um fundo de papel que investe em CRI. E todos esses CRIs desse fundo são atrelados ao CDI. Ele paga CDI e mais um prêmio. Então, como o CDI no Brasil está sempre alto, logo esse fundo ele está sempre com uma alta rentabilidade. Se você ver nos últimos 5 anos, esse fundo ele conseguiu bater o CDI com folga. E provavelmente vai continuar sendo assim. Para você receber R$300 por mês, que seria R$10 por dia no VGIR11, levando em consideração que o valor da sua cota hoje está em R$9,44 e que pagou de dividendos anual 13,50% e dividendos mensal de 1,25%. Você teria que ter 2.543 cotas do VGIR11 para você ter R$300 por mês. Logo, você vai precisar ter investido R$24 mil. E agora eu vou falar do GARI11,
que é o fundo de tijolo que atua no segmento de logística e supermercado. Ele atualmente possui 39 imóveis. Dentre seus locatários estão Atacadão, Carrefour, Souza Cruz, Grupo Mateus, Pão de Açúcar e BRF. Você vê que são empresas de peso no mercado. E para você ter R$300 no GARI 11, levando em consideração que sua cota atualmente está R$ 8,68 e que seu dividendos anual está em 12% e que seu último dividendos mensal foi de 0,96%, você vai precisar ter 3.600 cotas. E você vai precisar ter o valor investido de R$ 31.250, que logo vai te dar um rendimento de R$300. Agora eu vou falar da caixinha da Nubank. Aqui você precisa prestar um pouco mais de atenção para você conseguir entender. A rentabilidade atual da caixinha está em 100% do CDI. Como eu falei no início do vídeo, 100% do CDI dá 14,15% ao ano. Então coloquei aqui rentabilidade anual de 14,15% ao ano. A rentabilidade mensal é de 1,17% ao mês. Então aqui eu botei o tempo, mês, eu coloquei igual a 1. Por quê? A gente não vai resgatar todo mês R$300. Então você vai se deixar o seu dinheiro um mês, e depois desse um mês, você vai querer ter os seus R$300. Logo, você vai precisar ter investido R$33.088, que depois de um mês, esses R$33.088 vai te dar um rendimento de R$387,13. Aí você vai se perguntar, não, mas eu não quero 387, eu quero um rendimento de R$300 por mês. Só que acontece, as caixinhas da Nubank, assim como os CDBs, eles têm a cobrança de imposto de renda, diferente dos fundos imobiliários. Todo o dinheiro que você recebia dos fundos imobiliários dividendos são isentos de imposto de renda. Já aqui na caixinha da Nubank, ela tem imposto de renda de acordo com a tabela regressiva. Eu vou até botar aqui ao lado. Você vê que o desconto começa em 22,5% e depois de 2 anos cai para 15%. Ou seja, quanto mais tempo seu dinheiro fica investido, menos imposto você paga. E como é que funciona isso? Esse imposto ele vai ser cobrado em cima do seu lucro, não é em cima do montante todo. E qual foi o seu lucro aqui na caixinha da Nubank? Foi de R$387,13. Então, como você pode ver aqui, eu vou descontar 22,5% do rendimento bruto. Então, 22,5% de R$387 vai te dar uma cobrança de imposto de R$87,10. Aí você subtrai R$387 menos R$87. Eu só estou arredondando para ficar mais fácil. Logo, vai te dar um rendimento líquido de R$300 por mês. Por isso que na caixinha você vai precisar ter mais dinheiro. Aí você... Eu vou gravar assim mesmo, fica como erro de gravação. Com isso, nessas comparações, você viu que você vai precisar ter menos dinheiro investido no fundo imobiliário do que na caixinha da Nubank. Só que tem uma pegadinha aí. Eu peguei ótimos fundos imobiliários que estão pagando rendimentos altos. Mas se você pegar o IFIX, no longo prazo, ele está perdendo para o CDI. Ou seja, a maioria dos fundos imobiliários, eles perdem para o CDI. Então você tem que tentar selecionar os melhores fundos para tentar bater o CDI. Só que não adianta você colocar todo o seu dinheiro em fundo imobiliário. Você tem que distribuir o seu dinheiro. Você também tem que ter o CDI. Quem te garante que o fundo que você investiu, amanhã ele não pode estar pagando poucos dividendos e perdendo para o CDI? Então você tem que aproveitar os melhores dos dois mundos. Até porque o CDI no Brasil, ele paga muito bem. Atualmente, 14,25% ao ano é uma taxa muito boa. Então você tem que ter o melhor dos dois mundos. E ainda tem um fator muito importante. De tempos em tempos, as ações caem, os fundos imobiliários caem. Por alguma situação econômica, por exemplo, no passado, os fundos imobiliários eles despencaram por causa do déficit fiscal do nosso país. Então gerou um pânico e todo mundo começou a vender os seus fundos imobiliários e colocou na renda fixa. E aí eles ficaram descontados. E se você tem uma quantidade de dinheiro boa na renda fixa, no CDI, com liquidez diária, o que você iria fazer? Você, inteligente, iria pegar seu dinheiro da renda fixa e iria comprar fundos imobiliários com PVP abaixo de 1, que seriam fundos imobiliários baratos. Por isso que você precisa ter renda fixa e renda variável, para sua carteira ficar bem balanceada. E o que eu tinha para falar hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Fui!